Red Bull, Nike, Rolex e Coca-Cola. O que essas empresas podem te ensinar sobre marketing contábil? Esse é um conteúdo sobre rede social, mas principalmente, esse é um conteúdo sobre estratégia e posicionamento. Vem comigo depois da vinheta. Red Bull, empresa de energético valendo na bolsa 16 bilhões de dólares. 16 bilhões com B de bola, tá? Ela conta com 20 milhões de seguidores nas suas redes sociais. E o que essa empresa pode nos ensinar sobre marketing contábil? Vamos lá. Nós do Contador Agora, somos uma empresa de marketing para contabilidade. Nós temos aí 3 vertentes, né? Educação, marketing e tecnologia. Mas vamos falar sobre marketing. A gente deve receber por dia cerca de 50, 60 pedidos de orçamentos de empresas de contabilidade, querendo que a gente cuide das redes sociais dessas empresas. Então, o contador liga para a gente e fala assim: eu quero 10 posts para minha rede social, eu quero 6 posts para minha rede social, eu quero post que fale sobre imposto de renda, que fale sobre Simples Nacional, que fale sobre lucro real, sobre lucro presumido. E tudo bem, nós como uma empresa de marketing, nós fazemos isso. Só que muito mais importante do que fazer um post é entender que a marca ela deve ser construída, a marca ela deve ser projetada e a rede social, na verdade, tanto post quanto vídeo, ela deve conversar e comunicar o que essa marca tem e o que essa marca quer dizer. E nesse ponto, o contador ele erra muito. E é por isso que eu trouxe aqui 3 erros fundamentais que as empresas de contabilidade cometem e na verdade, 3 dicas de como a gente consegue sair dessa mesmice de fazer a mesma coisa que todas as empresas de contabilidade e se destacar no mercado. E para isso eu trouxe elementos de algumas grandes marcas. O que essas empresas podem, enfim, nos ensinar sobre estratégias de posicionamento, estratégias de público, estratégias de mercado. Então vamos lá. Deixa eu começar a falar aqui com vocês, né, da Red Bull. Eu falei que ela vale 16 bilhões de dólares, ela tem 20 milhões de seguidores nas redes sociais. E sabe o que é o mais interessante sobre a Red Bull? Talvez você não encontre nenhum post falando sobre as características do produto Red Bull, e sim sobre os benefícios. O que isso quer dizer? Eu vou ler para vocês aqui. Por exemplo, tá? Se a gente jogar no Google, que eu joguei no Google, estou no meu celular aqui. Se você jogar no Google, você vai encontrar assim, ó. Energético Red Bull, tá? Ela tem cafeína, taurina, guaraná, glucoconolactona, blá blá blá. Isso aqui, aí tem aqui as quantidades e tal, não sei quantas miligramas disso, não sei quantas miligramas daquilo. Isso são características do produto. Se a gente jogar as características e componentes da Nike, por exemplo, então vamos lá. Eu peguei aqui a característica dos tênis da Nike, tá? São utilizados na fabricação. Peguei um artigo do Google qualquer aqui. Porque não tem isso na rede social da Nike, tá? Vamos lá. São feitos materiais de PVC, PU, poliestireno, TR, ABS, poliamida, poliéster, blá blá blá. E aqui tem as quantidades e tudo mais. Borracha, couro, não sei o quê. Então, o que eu quero dizer com isso? Você percebe que tanto a Nike, por exemplo, quanto o Red Bull, se você entrar hoje nas redes sociais deles, não tem as características do produto, e sim os benefícios do produto. Por exemplo, a sua contabilidade. Se eu entrar hoje numa rede social de contabilidade, eu vou ver assim, ó, Simples Nacional, serviços, Simples Nacional, fazendo contabilidade para lucro real, lucro presumido. Isso é característica e não benefício. Você comunicar que sim, é a mesma coisa da Red Bull comunicar. No lugar dela comunicar Red Bull te dá asas, ela comunica 25 miligramas de cafeína, por exemplo. Então, o que essas empresas fazem? Elas não falam sobre as características, e sim sobre os benefícios, tá? E como que esses benefícios, eles são massivos na nossa cabeça dia após dia? Eles usam a principal característica dele como bandeira. Por exemplo, eu disse aqui, o Red Bull te dá asas. O que quer dizer Red Bull te dá asas? Na verdade, quer dizer o seguinte, que ele te dá força, ele te dá energia, ele te dá vigor. Isso quer dizer, ele te dá asas. E como que essa característica que virou bandeira de Red Bull te dá asas, ela é levada para o mundo, né?
como que ela é levada para o mundo. Quem que precisa, geralmente, de energia? Quem que precisa, né, na verdade, de tomar para criar asas? Quem gosta de esporte, né? O cara que gosta de correr, o cara que gosta de andar de skate, o cara que gosta de sei lá, de jogar bola. Então, geralmente as pessoas que gostam de esportes. Então, se você entrar agora, dá uma olhada aqui, por exemplo, nossa assessor está colocando na tela aqui a rede social da Red Bull. Toda ela comunica a esporte. Por quê? Porque ela está comunicando que Red Bull te dá asas. Ela em nenhum momento está comunicando sobre processo fabril de energético, quantidade de taurina, de cafeína, se ela tem o laudo o laudo técnico lá da certificação internacional que pode produzir, nada disso. Ela sempre comunica o quê? A sua principal bandeira, porque é somente assim que você começa a criar uma marca. Então, erro número 1, esse vídeo eu quero falar muito sobre isso, que a sua empresa de contabilidade comete na rede social. Vocês falam sobre característica e não sobre benefício. Característica e não sobre benefício. Toda vez que a gente sentar para escrever uma copy, para escrever um texto persuasivo, para fazer um site, para fazer uma rede social, a gente tem que pensar o seguinte: vamos supor, tá, que a sua empresa contábil seja uma empresa que trabalhe com lucro real, ok? E que você consegue tirar a empresa do simples, passar para o lucro real, porque você acredita que tais e tais e tais segmentos, por exemplo, sejam segmentos que sejam melhor tributados para que o empresário pague menos impostos no lucro real. Dito isso, você pode comunicar de duas formas. Forma número 1, a que eu acredito que seja errada. Característica do produto. Desenquadramos a sua empresa no regime de Simples Nacional e fazemos a contabilidade no lucro real. É uma característica, não é? Como é que seria o benefício? Empresas conseguem mais capital de giro, conseguem investir mais e crescer mais, pagando menos impostos de maneira legal, saindo do Simples Nacional, por exemplo, e indo para o lucro real. Apenas um exemplo. Então, toda a sua comunicação vai ser voltada a como conseguir capital para fazer tal coisa, como conseguir dinheiro para fazer tal coisa, como que a sua empresa consegue dar um pontapé a partir do ano X, porque vai ter uma economia tal. Então, você vai bater sempre em economia, conseguir mais dinheiro. Então, na verdade, não é contabilidade para lucro real. É não. Como que construtoras conseguem fazer mais prédios através de mais fluxo de caixa vindo de impostos que você não paga mais. Por exemplo, tá? É apenas um exemplo, isso que eu quero te falar, é apenas um exemplo. Então vamos lá. Erro número 1, falar as características, mas não falar os benefícios. Erro número 2, ele talvez seja um dos principais erros. Eu sempre falo dele aqui. Não ter um público definido. O meu editor vai colocar aqui esse erro número 2, não ter um público definido. O que é isso? A contabilidade, ela nos procura e ela fala comigo assim: eu trabalho com Simples Nacional, eu trabalho para todo mundo. Ok, mas como fazer uma rede social para todo mundo? Pensa a Red Bull. Todo mundo pode beber energético. O senhorzinho que está saindo do hospital hoje, se quiser, talvez pode beber um energético. Até um jovem de 15 anos pode beber um energético. Mas ele, mesmo assim, ele tem um público definido. Dá um outro exemplo, tá? Vamos falar aqui da Rolex. A Rolex tem um público muito bem definido. Porsche tem um público muito bem definido. A Ferrari tem um público muito bem definido. Do mesmo jeito que, por exemplo, a Havaianas tem um público muito bem definido. A Renner tem um público muito bem definido. Você concorda que todo mundo pode comprar roupa? Todos nós podemos comprar roupa. Todo mundo, aliás, anda de roupa. Exceto os índios na Amazônia, o resto todo mundo anda de roupa. Mas por que a Renner, ela segmenta para um público, por exemplo, talvez classe B, talvez classe C, enquanto, por exemplo, você pega aí uma grife, uma Versace, uma coisa assim, para um público A? Porque você tem que definir um alvo. Por exemplo, eu trouxe aqui alguns exemplos que são interessantes. Por exemplo, a Coca-Cola, toda a comunicação dela, o que eu quero dizer quando eu digo comunicação? Porque não basta definir no papel, igual eu estou definindo aqui, você tem que comunicar isso todos os dias. Eu vou falar isso um pouco mais. A Coca-Cola, por exemplo, ela trabalha para a família. Todos os comerciais que você vê da Coca-Cola, você vai ver falando da família. Então, o meu editor está colocando na tela aqui, toda a comunicação que você vai ver, meu editor vai colocar na tela aqui, é sobre família. Então, todos os
é a reunião de domingo em família, isso no mundo inteiro é sobre família. Enquanto a Pepsi, ela comunica sobre jovens revolucionários. Então, enquanto a Coca-Cola quer trabalhar com o conceito de família, conceito de Natal, conceito de valores familiares e etc., a Pepsi quer trabalhar sobre revolução, sobre jovens, sobre ir além. Então, são duas empresas de refrigerante que, olha que interessante, nenhuma delas faz a propaganda da composição. Coca-Cola tem isso, tem aquilo, apesar de ser, olha só, imagina você, tá? Uma empresa que vende um produto preto, que ninguém sabe a fórmula, você só pode escolher entre com açúcar e sem açúcar, e que ela tem que comunicar isso como um produto da família. Ela não comunica, por exemplo, benefício, porque ela não tem benefício. Ela não te dá asas, ela não te dá energia, ela não faz sua família juntar. Mas o que ela comunica? Ela cola uma emoção que é estar em família com a felicidade. Você percebe que tudo que a Coca-Cola faz, ela invoca junto a união da família e a felicidade. Porque, na verdade, o benefício em si da Coca-Cola não existe. Ninguém toma Coca-Cola e se beneficia. Ela associa o nome dela à felicidade e à família. Enquanto a Pepsi é jovem, é revolucionário, é tudo mais, tá? Rolex, Porsche, Versace, por exemplo, ela comunica a um público classe A, talvez um classe BA, vamos colocar assim. Ela não quer o mesmo público, por exemplo, da Renner, da Havaianas, por exemplo. Olha que coisa interessante. Você tem chocolate, né? Você tem a Cacau Show, Brasil Cacau, e você tem a Nestlé, Garotos. Até essas marcas que são de chocolates, elas são de classe B, C e D, vamos colocar assim, mas entre elas têm ali, por exemplo, a Cacau Show, um público um pouquinho mais elitizado do que, por exemplo, a Brasil Cacau, que é do mesmo ramo, do mesmo dono, só que chocolates um pouco mais baratos, um pouco mais populares, que ainda assim é de melhor qualidade, né? E que é um público diferente, por exemplo, do que a Garoto e do que a Nestlé, por exemplo. E, por exemplo, falando disso, elas todas ficam abaixo ainda da Copenhague, que é uma outra marca de chocolate. O que a gente entende com isso, tá? Coca-Cola e Pepsi definiram muito bem o público. Rolex, Porsche, Versace definiu o público. Havaianas, por exemplo, Renner, Garoto, Nestlé, tem o seu público. Então, você que é contador, este erro número 2, ele é muito importante que você sane. Qual que é de fato o público que você quer conversar? A sua empresa de contabilidade é uma empresa que quer fazer contabilidade digital online a R$ 89,00, você tem que saber qual que é o público desse cara. Se você quer trabalhar com PJ, por exemplo, você vai trabalhar com um público de tecnologia, de marketing, que tem mais ou menos entre seus 25 e 45 anos, que tem terceiro grau completo, e que não quer muito papo com você, não quer conversa, ele só quer a guia no negócio, pagar barato, resolver no app e acabou. Agora, se você é uma contabilidade que quer trabalhar com franquias, que quer trabalhar com clientes mais classe B e A, por exemplo, porque eu digo franquias, porque ali franquia você pega desde o comerciante ali com uma franquia até o cara com 120 franquias. Então já é um público mais classe B. Talvez você queira trabalhar com grandes corporações, já é um público classe A. E para cada público, assim como Coca-Cola, Pepsi, Porsche, Rolex, Versace, Havaianas, Renner, Garoto, Nestlé, você também vai ter que decidir qual que é o tipo de negócio que eu tenho e como eu vou comunicar a minha marca. O terceiro erro que nenhuma empresa contábil pode cometer é não ter uma proposta de valor definido. E essa proposta de valor não ser comunicada, tá? O que quer dizer isso? Eu estou com algumas coisas anotadas aqui, vamos lá. Red Bull te dá asas. A Nike, por exemplo, Just Eat, que na verdade é apenas faça. Ela está te mostrando em toda a comunicação. Se você entrar agora no Instagram aí da Nike, o editor está colocando na tela, você não vai ver aonde que o solado é feito, do que o solado é feito. Você vai ver pessoas correndo, pessoas se exercitando, apenas faça. Aí vai do gordinho ao cara atlético e tudo mais. Então, na verdade, esse número 3 você precisa construir uma proposta de valor. Você precisa construir uma proposta de valor. Então, aqui eu fiz 3 etapas aqui, que é o seu caminho do sucesso.
Primeiro, tenha uma identidade, tá? O que é uma identidade? Sua empresa tem que ter um nome. Sua empresa tem que ter uma logomarca, um logotipo. E sua empresa tem que ter as cores que vai comunicar. Por exemplo, se eu te perguntar assim, que cor que é a Coca-Cola? Na hora, na sua mente veio vermelho, Coca-Cola, ok. Se eu te perguntar que cor que é a Red Bull, vai vir azul. Se eu te perguntar que cor que é a Ferrari, vermelha. Então, percebe que toda marca tem uma cor. Isso tudo, na verdade, é a construção de um brand, tá? É uma construção de uma marca, de uma personalidade. Segunda coisa, construir o nome, logo e cores. Você vai fazer uma coisa que foge aqui do meu perfil, mas que você precisa fazer é registrar essa marca no INPI. Porque somente depois que você registra essa marca é sua. Porque imagina você fazer um trabalho de força de marca durante 5 anos, vir outra pessoa, registrar sua marca, levar sua marca com todo esse trabalho que você fez. Isso acontece, a gente já viu muito aqui, então INPI, ok? Terceiro, descreva detalhadamente a sua proposta de valor. Então você vai definir público, quem que é, qual dor que esse público tem, como que você resolve, como você quer ser visto, qual persona que você quer. Descreva isso muito detalhadamente. E por fim, em quarto lugar, conte uma história, real ou não. O que quer dizer contar uma história? Toda comunicação que você vê de empresas que fazem sucesso, sejam grandes ou sejam pequenas, essas empresas elas contam uma história. Então, você pode contar uma história, por exemplo, do seu cliente que estava há 5 anos sem conseguir tirar férias porque não sobrava dinheiro, você mudou o regime tributário daí, por exemplo, e viajou com a família. Ou, por exemplo, se você não quiser, você pode contar uma história que não seja real, mas de um cliente que se fizesse uma ação A, B ou C que você fez um desenho, por exemplo, estratégico tributário, ele poderia sair de um regime para outro e economizar, por exemplo, R$1 milhão, e esse R$1 milhão ele conseguiria ampliar a fábrica dele, por exemplo. Então, a sua empresa ela precisa contar uma história, mas não uma história, ela precisa de uma narrativa. Ela precisa de uma bandeira. Você tem que pegar essa bandeira e você tem que contar essa história por muito e muito tempo. Por fim, em último lugar, mas talvez seja o mais importante, define a marca, logo, cores, registra tudo, define público, conta a sua história, né? A sua bandeira, o Red Bull te dá asas, a Nike apenas faça, ou qualquer outra marca que você quiser se inspirar aí, e você precisa propagar esta história que você conta, esta marca, por muito e muito tempo, tem que investir dinheiro nisso, tem que investir patrocínio nisso, tem que contratar influências desse nicho que você definiu. E com muita força divulgando isto, porque só assim você vai conseguir trilhar um caminho. Então, quando você me ligar, me pedindo... um detalhe que é interessante falar aqui, deixa eu falar aqui nessa marca aqui. O Itaú, tá? O Banco Itaú é a marca mais valiosa do Brasil. Hoje é a marca que mais vale no Brasil. E ela é uma marca que ela trabalha do público A ao público D. E ela conversa de maneira diferente. Por exemplo, o símbolo principal dela mudou as cores, era um azul, foi para o laranjado, ela se tornou mais quente, mais popular, mais jovem para o público que está, para essa galera que está vindo hoje. Então ela fez um rebrand aí que ficou muito bom, onde ela conseguiu trazer uma era mais digital, mais popular, mais inteligente para a marca, mas ao mesmo tempo ela contrata o Stallone e a Madonna para trabalhar no Personalité, que é um outro produto dela. Então, quer dizer, sua marca pode trabalhar do A ao D, basta você saber comunicar cada marca de diferentes maneiras, de maneiras inteligentes. Aí entra a cor, por exemplo, Personalité é tudo mais escuro, mais fechado, mais sóbrio, enquanto mais refinado, enquanto o outro é laranjadão, Itaú, feito para todo mundo, em todo lugar, etc. Então, dito isso, eu quero te fazer aí um desafio, você que vai nos ligar aí, falando assim, cria um post para mim matador. Não existe post matador. O que é matador é a história que a sua empresa quer contar, é qual bandeira que a sua empresa levanta, é como você quer se posicionar no mercado. Nós somos uma empresa de estratégia e o que nós fazemos é posicionar empresas contábeis para ganhar mercado, nichos e segmentos. E se você quer que eu ou a minha equipe sente com você, passe aí algumas semanas desenhando toda a sua estratégia, toda a sua comunicação, como você vai ser visto, como você vai ser lembrado no mercado, como você vai entrar em um determinado mercado e dominar esse mercado, é isso que nós fazemos. Meu nome é Almir, sou fundador do Contador Agora. Aqui embaixo vão ter diversos links aí, tanto para falar com a nossa equipe de vendas, como para ver outros conteúdos. Então, muito obrigado, espero que você tenha gostado e até um próximo conteúdo. Valeu!